Olá, tudo bem? Eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Eu tenho atualmente 32 anos e estive na Igreja Universal durante precisamente, se a memória não me falha, 14 ou 15 anos, se não estou a erro. 15 anos. Entrei na igreja quando era praticamente miúdo, né? Tinha cerca de 21 anos ou 22. Entrei na Igreja Universal no ano 2003. E o que me fez entrar na Igreja Universal era o sofrimento que estava em mim espiritual. Portanto, eu tinha um problema espiritual. Eu tinha visões de vultos. Eu não dormia à noite. Para ter que dormir, eu precisava de tomar algumas cervejas e dormia. Porque aquilo me perturbava tanto. E quando me evangelizaram, é óbvio que eu era muito inocente, não sabia o que estava lá a acontecer. Eu acredito que estes vídeos que estão atualmente a serem divulgados são factos que vêm ocorrendo desde lá, desde a época em que eu entrei na Universal. Só que não havia ainda, as pessoas ainda não haviam aberto os olhos. As pessoas pensavam que era normal, que era Deus, que era a visão de Deus, a fogueira santa, os propósitos, as ofertas consecutivas, as campanhas consecutivas. As pessoas pensavam que tudo aquilo era uma visão de Deus, não é? O líder, o Edir Macedo, estava sendo usado por Deus para abençoar as pessoas através de tantas fogueiras santas, tantos propósitos e tantas campanhas. Não é? Pela idade de 20 anos ou 22 anos, eu ainda era muito inocente, não sabia do que se tratava. Eu até tive que presenciar a morte de um senhor que vendera quase tudo que tinha, entregou no altar, não é? Na igreja, e não teve nenhum resultado, não teve nenhuma resposta. Problemas em casa não faltavam com a esposa, e ele acabou apanhando trombose e morreu. E graças a Deus eu estou intacto. E eu digo que Jesus Cristo teve a misericórdia de mim, porque também estaria por causa da frustração de não ter o resultado da fogueira santa. Mas eu estou aqui hoje para falar muito mais sobre a fogueira santa e as campanhas. E voltando mais um pouco lá atrás, quando eu entrei naquele dia, eu fui liberto, sim. Eu já tinha muito tempo que não dormia, não é? Tinha insônia, muito tempo que eu já não dormia. Quando eu entrei lá naquele dia, fui liberto, porque eu entrei acreditando que Jesus iria me libertar. Não o pastor da Igreja Universal, não. Isso não tem nada a ver com o pastor. Isso tem a ver com a fé que me levou lá naquele dia. Acreditei, entrei e fui liberto, e desde aquele dia nunca mais sofri isso, até hoje, graças a Deus. E hoje estou fora da Igreja Universal já há 2, 3 anos, mas não sofro nada disso. Pelo contrário, tenho uma paz enorme no meu coração. Apesar das dificuldades financeiras que
tenho neste momento, mas acredito que Deus irá pôr a mão para mudar a minha sorte, para mudar a minha história. Eu tive a oportunidade de participar em 3 ou 4, 5 fogueiras santas, se não estou em erro, na Universal, fora de muitas campanhas que eu já participei, sem resultado, sem nada. A primeira fogueira santa que eu participei foi com 500 meticais. A primeira, me lembro tão bem. Quando eu acabava de entrar na igreja, eu tinha muita gula ainda de querer receber a bênção. Se calhar foi por causa do Espírito Santo. Disseram que quando você participar da fogueira santa, você irá ter tudo aquilo que você quer, inclusive até o Espírito Santo. E quem que não quer ter Espírito Santo? E eu participei naquele ano com muita alegria. Sacrifiquei-me, eu não estava a trabalhar na altura. Eu era jovem, praticamente vivia na igreja, assim como fazem com os jovens atualmente. Praticamente eu vivia na igreja. Eu era guarda da igreja, servia ao pastor, cozinhava para o pastor. Não é? A igreja na altura recebia tanta oferta, mas a igreja era imunda, não tinha condições estáveis para uma igreja, não tinha quarto de banho, não tinha bons bancos para os membros sentarem. Até para a fogueira santa, o manto que se usava lá era a contribuição, se calhar, dos obreiros para comprar um manto. E eu me perguntava, na altura até que eu não questionava isso. Né? Aonde que vai a oferta? É óbvio, é muito óbvio de eu ter que questionar para onde que ia a oferta, porque o manto era comprado com o dinheiro dos obreiros. Os obreiros se reuniam, iam no mercado, compravam o manto, mandavam cozer para pôr no altar para a fogueira santa. As lenhas também. As ofertas todas eram direcionadas para a sede. Eu não sei para que fim. Só Deus é que sabe. Daí, quando fiz a minha primeira fogueira santa com 500 meticais, é óbvio que não tive nenhum resultado. E continuei. Porque na Igreja Universal é assim. Você participa da fogueira santa. Antes de participar da fogueira santa, existe uma agitação que você não quer ver. Os pastores agitam-se. Todas as igrejas há uma agitação que você nem quer ver. E aparentemente tudo é de Deus. Aparentemente tudo é de Deus. Propósito de oração à meia-noite, jejum aqui, jejum ali, etc, etc, acolá, acolé. Tudo aparentemente é de Deus. Mas depois do povo dar o seu sacrifício no altar, no primeiro dia o pastor pega a Bíblia e prega. Se você não fez exatamente como Deus manda, eu estou a rir agora porque isso me impressiona tanto. Isso faz com que eu fique pasmado. O pastor pega a Bíblia e diz: se você não fez a fogueira santa como deveria ser, o problema é teu, porque eu mandei você fazer como deve ser. O que é fogueira santa como deve ser? É dar tudo que você tem. Se tens o carro, tens que dar o carro. Se tens a casa, tens que dar a casa. Se tens as roupas, tens que vender as suas roupas para poder dar no altar. É absolutamente tudo. Os seus familiares não podem ficar nem com 1 centavo no bolso para comprar caril. E se tiverem filhos, não podem comer nada. Isso chama-se fogueira santa de Israel. E muitos até faziam, davam tudo. Mas não tinham uma resposta
vindo de Deus como era prometido, com o pastor no altar. O pastor pegava, portanto, a Bíblia e distorcia tudo aquilo que ele pregara antes da fogueira santa. Ele, a partir daí, ele começava a dizer: o problema é teu porque eu mandei você dar tudo e você não deu. O problema é teu porque você não jejuou. O problema é teu porque... Até ele diz que o problema é teu porque o sacrifício não é só dar dinheiro. Tem que estar aqui também na igreja a jejuar. O problema é teu por causa disto, daquilo, etc, etc, etc. Aí eu me perguntava, por que isso não vinha? Por que isso não era falado antes do sacrifício? Porque muita gente não poderia participar. Muita gente não podia participar. Mas agora, depois de todo mundo dar o seu dinheiro, aí o pastor começa a plantar dúvida no coração das pessoas. Para bater psicologicamente aquelas pessoas, porque ele já sabe que não haverá nenhuma resposta. Aquelas pessoas ficam batidas psicologicamente, que eu não de receber nada porque não participei do jejum X, não participei do propósito X, não participei da caminhada para a praia, enquanto a fogueira santa decorria, e você fica mal psicologicamente, e aí vem a derrota. Não fiz a fogueira, não é de receber resultado porque não participei disto. Voltando para trás, a minha segunda fogueira santa, eu tive que vender praticamente tudo que eu tinha dentro de casa. Vendi minha cristaleira, vendi minhas cadeiras que eu tinha, vendi meu televisor. Quase eu vendi a cama. Porque a minha esposa não me deixava eu fazer isso. Era uma guerra dentro de casa que vocês nem querem imaginar. Os meus olhos estavam cegos. A promessa era que vais conseguir vencer, vais ser empresário em 2 dias ou mais, irás conseguir ter tudo aquilo que você quer quando participar da fogueira santa. Vendi praticamente tudo o que eu tinha dentro de casa, tudo. Só restou a minha cama e fui entregar na igreja. E eu sempre dizia para minha esposa: aguarde, porque o resultado vai chegar. Aguarde, porque o resultado vai chegar. E nunca chegava. Passavam 6 meses, tinha que fazer mais outra fogueira santa. Depois de eu vender tudo que eu tinha, fui pôr no altar. A resposta vem você. E quando fiz esta fogueira santa, porque eu não estava a trabalhar na altura, eu estava sem emprego. Eu estava a fazer fogueira santa para conseguir um emprego. Não tive nenhum emprego naquela fogueira santa. E veio aquele papo: não fizeste bem, não deste o seu tudo. Tinhas que dar o seu tudo. Fiquei, sensibilizei a minha esposa: não, a resposta vem, a resposta virá, e virá, e nunca veio. Passou aquele momento. A maior loucura que eu fui fazer é, na última fogueira santa que eu fiz, de repente veio-me na minha cabeça que eu tinha que vender a minha casa, porque o pastor dizia: se você dar a sua casa, você vai ver o poder de Deus na sua vida. Aí você sabe com quem que não quer ter uma vida financeira abençoada. Porque uma das coisas que eu nunca quis é ter uma vida financeira abençoada indo para o curandeiro. Ter que sacrificar os meus filhos, portanto o meu corpo, para poder ter a vida financeira abençoada. Porque isso pode-se fazer, mas a resposta tem suas consequências, é levar a alma para o inferno de imediato. É um pacto que você faz com Satanás. Ele vai te dar aquilo aparentemente, porque aquilo também não é dele, mas tens a sua alma já vendida. Eu nunca quis fazer isso.
E eu disse comigo mesmo, por que eu não vou fazer a fogueira santa? Porque é melhor do que vender alma para Satanás. Daí, quando eu disse para minha esposa que eu queria vender a casa que estava em construção, já estava em cima mesmo, uma casa bem grande, uma casa de tipo três quartos, com uma altura muito abençoada, que já estava na empena com uma planta muito bem bonita. Minha esposa dizia, não pode vender. Eu dizia, vou vender, porque eu estava cego, não sabia o que estava a fazer. Vou vender. Aí, quando eu vendi a casa, a minha esposa disse, não, se assim for, vamos dividir, porque nós construímos juntos essa casa. Vendi a casa e dividimos, de facto. Eu vendi a casa por 200 mil meticais na época. 200 mil meticais, porque a casa não tinha terminado ainda, mas já estava na empena, faltava chapas, arranjos, janelas, portas e o chão. 200 mil meticais. Então dividimos 100 mil para minha esposa e 100 mil para mim. E o que eu fiz com os meus 100 mil? Com os meus 100 mil separei dízimo, porque os pastores diziam que se você, por exemplo, tens um dinheiro, 100 mil meticais, e levas todos os 100 mil meticais, não separas dízimo, e colocas no altar como uma fogueira santa, esta fogueira santa não vale porque você roubou a Deus. Então eu tinha que separar 10 mil meticais que é de dízimo e os 90 mil meticais de sacrifício. E quando eu fui lá pôr no altar os 90 mil meticais, eu fui deixar isto não na hora da reunião, eu fui numa hora, portanto a reunião seria 18 horas, então eu fui às 13 ou 12, se calhar, já nem me lembro, às 12. Eu bem confiante que dessa vez a resposta é certa. É certa. E o pastor, pá, com aquele comportamento, portanto, dos pastores da universidade, que quando querem tirar dinheiro de alguém, sepa, meu senhor, o senhor vai ver o poder de Deus na sua vida como você nunca viu na sua vida. Aquilo que você quer, eles vão te ligar, você só vai desfrutar. E eu disse, glória a Deus, é desta vez. Daí eu entreguei aquele valor no altar, dobrei meu joelho e entreguei. Quando eu entreguei os 90 mil e 100 mil meticais, vocês não vão acreditar o que aconteceu depois. Resposta, minha esposa me abandonou, ficou 15 dias em casa dela, levou os meus filhos, os 2 filhos na altura que eu tinha, os 2, levou. Ficou 15 dias em casa dela. Eu passei fome porque eu não tinha comida, não tinha nada. Praticamente eu vivia de jejum obrigatório. A casa onde eu vivia era do meu irmão mais velho. E meu irmão disse, se você fizer a fogueira santa, se você vender tua casa, então sai. Então, se você for já vender a sua casa, apostar na igreja, então irás deixar a minha casa. Eu ignorei o meu irmão e fui vender a casa. Mas mesmo assim, como Deus é tão bom, Deus às vezes sabe que nós estamos cegos, Ele não permitiu com que o meu irmão me tirasse de casa. Depois de 16 dias, o meu irmão veio em casa, eu sozinho, sem nada para comer. Ele olhou para mim, eu estava pálido. Eu não tinha nada para comer, estava à rasca. Eu fazia um jejum obrigatório praticamente. Obrigatório. Às vezes almoçava e não jantava. Às vezes jantava, não almoçava, estava pálido. Tudo bem sujo dentro de casa com comida podre. E eu dizia, Deus vai me responder. 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 E nunca tive a resposta. Nunca tive a resposta. A única resposta que eu tive até que não foi a resposta. Eu fui em casa do meu sogro, né? Que é um dirigente, portanto, atualmente é ministro. Eu pedi emprego.
lá para trabalhar no Conselho Municipal, porque a minha profissão é eu opero máquinas pesadas e no município tem lá máquinas pesadas. E o salário, quanto que era o salário? 5.000 meticais até 6.000 meticais. Daí eu me perguntei, será que eu vendi uma casa inteira só para ter um salário de 5.000 meticais? Não é possível. E o pastor, depois disso, me chamou para ir dar testemunho. Quem foi abençoado na Fogueira Santa, venha dar. Era um testemunho obrigatório. Eu disse, eu não vou dar testemunho por causa de 5.000 meticais. Isso não é nenhuma bênção de Deus, isso. Isso não vem de Deus. Isso qualquer um pode ter. Milagres são coisas extraordinárias. Uma coisa que o homem para e diz que isso não é possível. Isto sim é que é milagre. Eu disse que não vou dar nenhum testemunho. Passando algum tempo, alguns meses depois, 2 meses ou mais, recebi a notícia que a minha igreja, onde eu sacrifiquei os 90.000 meticais, mais os 10.000 de diesel, vai fechar. Aí eu questionei, eu disse, por que a igreja vai fechar? Disseram que não. É por causa da negociação com o dono do estabelecimento. Aumentou o preço e a igreja não está a concordar em pagar. Só que eu estava sentado lá dentro e eu vi muitas almas lá dentro da igreja, muita gente nova, que não sabia do que se tratava lá dentro, que nem sabiam o que era Fogueira Santa, só vinham porque precisavam da libertação. Quando trouxeram um pastor de lá da sede para poder dar esta informação, eu olhei para aquela toda a gente e eu disse, meu Deus, meu Pai, o que vai ser dessa toda a gente que está aqui agora, precisando da libertação que vem de Ti? Eu não aguentei, eu comecei a chorar, chorei tanto. Eu disse, mas para onde que foram? Tá bom, Deus não me respondeu, sim senhora, mas para onde que foram os 90.000 meticais? Será que não dava para pagar o aluguel? Mesmo que seja durante um ano, será que não dava? Porque na altura eles pagavam, parece, 7.000 meticais. Sim, 7.000 meticais por mês. Será que não dava para pagar o aluguel durante um ano? Para manter aquela gente na presença de Deus? Daí eu me questionei, para onde que foi aquele valor? Porque eu não fui o único que fez a Fogueira Santa. Tem tanta gente aí que fez a Fogueira Santa. Para onde que foi? Será que não podia pagar? Aí eu tive que andar alguns quilômetros a pé, chorei tanto. Eu disse, meu Deus, o que está a acontecer mesmo? Daí fomos transferidos algumas pessoas para uma igreja, para uma outra igreja, que era um pouco mais próxima, que estava a 5 quilômetros daí. Mas meu coração já não estava mais lá dentro. Chegou outra Fogueira Santa, eu peguei o envelope e eu disse para o pastor que eu não estava em condições de participar da Fogueira Santa, e ele me obrigou a participar, e tinha lá um caderno, para poder registrar a quantidade que cada um poderia dar na Fogueira Santa. Se você participava da Fogueira Santa com 10.000, então tinha que registrar. No dia em que levasse a metade do valor do seu sacrifício para a igreja, o pastor punha aí no verso 5.000 meticais e punha teu nome. E era obrigatoriamente você dar aqueles 5.000 meticais, que é para garantir que você não mudasse de ideia. Obrigatoriamente. E eu pude ver que não. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu peguei aquele envelope porque ele me obrigou. E até hoje o envelope está aqui em casa. E estou a pensar em queimá-lo daqui a dias. Porque hoje eu sei que aquilo que eu fazia não era de Deus. Eu tenho tantos envelopes aqui que eu não conseguia cumprir. Mas a promessa é, Deus vai te abençoar. Propósito. Numa semana haviam 3, 4, 5 propósitos. Ora com 1.200, 100 meticais. E você era coagido a pegar aqueles envelopes. Mesmo que você não queira, mas as promessas é que faziam com que você isse lá pegar os envelopes. E acabamos acumulando tantos envelopes sem nenhuma resposta, sem nada em casa, sem
e sem conseguir comprar. E eu, há muitos anos que eu não comprava biquíni até para mim, por causa das ofertas, por causa do dízimo, por causa das campanhas. Não conseguia comprar nada, com promessa que Deus vai mudar a minha vida. Mas veja só onde que eu estou agora. Mas eu digo a todos que ouvem este vídeo, principalmente para aqueles que estão ainda na Igreja Universal, saiam enquanto ainda é tempo. Saiam enquanto ainda é tempo. Porque lá no futuro as coisas vão piorar. Não há nenhum resultado na Igreja Universal. Não há resposta da fogueira santa. Muita gente que tem sido abençoado são pessoas que vivem uma vida errada. Eles não são abençoados, não. Eles passam a perna a muita gente. Eles até podem dar 2 milhões de meticais, 3 milhões de meticais de um dinheiro sujo que eles conseguem. Mas bênção que é bênção eles não têm, não. Eles podem dar 2, 3 milhões de meticais, porque até a Bíblia diz, segundo aquilo que... portanto, na medida em que dares, será a mesma medida em que vais receber, porque Deus não gosta de ter dívida com ninguém. Então Deus é justo. Só que a justiça de Deus, as pessoas confundem. As pessoas roubam dos outros, passam a perna aos outros, dizendo que é a bênção de Deus. Deus não funciona dessa maneira. A bênção de Deus é limpa, pura. Deus não é ladrão, Deus não rouba a ninguém. Então, se você que é membro ou obreiro que está ouvindo esse vídeo, eu não vou lhe pedir favor, porque se não acreditares naquilo que eu estou a dizer para ti agora, o problema é teu. O próprio Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se não for hoje, acredito que um dia você vai se libertar desse jugo pesado. Portanto, é um fardo enorme, é um fardo em que não deixa a sua família em paz, à vontade. Você vive frustrado. O único pensamento seu é: o que eu hei de dar na igreja? Este é o único pensamento durante a semana. És obrigado, portanto, tem livros que eles dão lá, não é? O livro custa mais ou menos 500 meticais na venda, não é? Eles dão daquele livro mais um envelope. E és obrigado a pôr... Por que não podes dar simplesmente os 500 meticais que o livro custa? Mas quando eles te dão aquele envelope, tens que dar 1000 meticais. 500 meticais do livro e 500 meticais da oferta. Às vezes compram suco de uva, que está mais ou menos 300 ou até 200 meticais, até 100, não é? Numa garrafa bem embrulhada, sei lá, em forma de presente, dão-te aquele suco de uva com um envelope, não é? E não pensas que é de borla, não. Quando te dão um envelope, é determinada a oferta ali. Ou tem que ser de 2000 ou de 1000 meticais, porque Deus vai te abençoar. E são escolhidas pessoas. O pastor já sabe quem trabalha e quem não precisa você pedir envelope, não. Ele já te conhece que você trabalha. E ele, no final da reunião, ele manda o obreiro, ele diz: peço para mandar parar, senhor, está fulano. Uma dúzia de pessoas aí na igreja. E os demais, os pobrezinhos que não têm nada, são mandados todos embora, porque não vão render a nada. E nós que estamos lá dentro somos chamados de pilares da igreja. Pilares da igreja, somos dados envelopes, somos dados livros, somos dados... Mas isso tudo não é de borla. Escreve e escuta isso, não é de borla. Aí vem, é uma obrigação. E ele não te pergunta se estás em altura, ele diz só: vive pela fé. O homem de Deus vive pela fé. Te dá um envelope e ele determina: aqui tens que trazer, fora do seu dízimo, tens que trazer uma oferta de 1500 meticais até de 2000. Fora do seu dízimo, tens que trazer uma oferta de 1000 meticais. Então, isto não é de Deus. Abrem os olhos. E eu digo agora ao irmão Tavares: se fores a publicar este vídeo, aliás, este áudio, publique, esteja à vontade. Eu sou de Moçambique, na cidade da Beira. Nós queremos fazer com que o povo abra o olho. Não estou a dizer que és proibido a ofertar a casa de Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o dinheiro que nós damos para a igreja tem de ter uma boa finalidade.
é para ajudar os pobres e os pastores que pregam a palavra. Eu já vi pastores que dormem no banco, pastores auxiliares, que dormiam no banco. Até hoje isso acontece, dormem no banco porque não tem condições, porque a igreja não tem condições de alugar uma casa para aquele pastor. Mas com tanto valor que entra lá dentro, eu não sei para onde que vai aquele valor. Porque se fosse para construir uma igreja nova, em um ano só de oferta que se arrecada, portanto, numa igreja universal não muito grande, dava para construir, ou daria para construir uma igreja muito abençoada, com ar-condicionado, com cadeiras abençoadas, com um altar bem bonito. Daria muito bem. Mas a minha pergunta é, para onde que vai a oferta? Porque todos os dias nós damos. E para onde que vai a oferta? Ninguém consegue me responder. Então, isso tudo que eu estou dizendo aqui, meus senhores, é para que vocês saibam que não vem de Deus. Isto não vem de Deus, porque Jesus Cristo não é barganhado, não é comprado. Jesus morreu na cruz por mim, por você, pela humanidade. Não temos que dar 10.000 meticais para ganhar a nossa salvação, 100.000 meticais para termos a nossa salvação. Você dá segundo a sua prosperidade, como o apóstolo Paulo disse. Segundo a sua prosperidade. E segundo aquilo que o seu coração te mandar. Não é obrigatório. É óbvio que nós temos que dar, porque se não darmos, tornaremos avarentos, não é? Seremos avarentos e o nosso coração vai se corromper. Nós temos que ajudar o carenciado. Você pode não dar até na igreja, mas ajudar o seu próximo que está a racha, que está precisando de uma ajuda. Eu já tive a oportunidade aqui na minha casa, com envelope de dízimo em casa, com cheio de dinheiro, 2.000 até 3.000 meticais ou mais de dízimo, mas minha esposa dizer que não tem dinheiro de carelho e eu dizer que não posso mexer dinheiro de dízimo, porque seria a pecar, porque estaria cometendo uma maldição. E as crianças já passarem a fome. E hoje eu vejo que isso está errado. Isso está errado. As ofertas e os dízimos é para manter os pobres e os pastores que vivem da pregação do Evangelho. Não é para ostentação. Por isso, meus senhores, eu digo novamente a vocês, abrem os vossos olhos. Abrem os vossos olhos. Ofertem nas igrejas. Ofertem, deem aquilo que quiserem dar, mas não sejam coagidos. Não deem porque tem medo da maldição, porque isso não vale para nada. Você estaria a deitar o seu dinheiro, simplesmente o dinheiro que você deveria ajudar o seu avô, o seu primo, o seu irmão que precisa entrar na faculdade, etc, etc, etc. Deia com alegria, porque Deus se agrada a quem dá com alegria. E hoje estou aqui para dizer a vocês todos que tendem a abrir os vossos olhos, porque Deus é bom, Deus não é maldoso, Deus não faz contas, Deus não tem contabilidade lá no céu, não. Deus é bom para todo o ser humano, até para o pior pobre que existe na face da terra. Deus é bom. Deus é bom. E Deus ama ao que dá com alegria. Amém.